Olá, seja bem-vindo na Escola de Discípulos. Estaremos meditando em Mateus capítulo 16, versículos 8, 9 e 10. Percebendo isso, Jesus disse: Homem de pequena fé, por que discutis entre vós por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Não vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Enquanto os discípulos estavam discutindo entre si, vendo quem era o culpado, quem estava errado por não ter trazido o pão, Jesus estava ali ensinando as coisas. Jesus é um grande mestre. Esse mestre, nessa escola de discípulos, ele começa a ensinar com as coisas naturais, com as coisas normais, com as coisas que acontecem do dia a dia. E Jesus começa agora a perguntar aos discípulos, falar aos discípulos, perceberem que os discípulos estavam criando confusão entre si, que os discípulos estavam mais preocupados quem é que trouxe, por que não trouxe o pão, e Jesus estava mais preocupado de dizer para eles e ensiná-los a que ele veio. Qual o objetivo de Jesus aqui? Enquanto os discípulos estavam preocupados com o seu estômago, com o que ia comer, Jesus estava preocupado em dar-lhe ensinamentos firmes, ensinamentos que poderiam carregar para o resto da vida. Enquanto os discípulos estavam preocupados para um dia matar sua fome com o pão, e porque esqueceram, estavam trazendo grandes discussões entre eles, Jesus estava dizendo que havia ali um pão maior, um pão melhor, que era para toda a vida, e que ele não precisava mais, uma vez comendo desse pão, eles estariam alimentados para sempre. Eu acho interessante como Jesus agora trabalha esse mesmo texto, os versículos 8, 9 e 10, trazendo a memória dos discípulos, fazendo que os discípulos voltem a pouco tempo atrás e vejam o que Jesus fez. Como nós somos fáceis de esquecer aquilo que Jesus fez por nós. Às vezes a gente entra numa briga, numa discussão, por causa de alguma coisa esquecida, por causa de uma coisa tão simples, como eu falei no vídeo anterior, por causa de um pão, por causa de levar pão, a gente entra numa discórdia, numa contenda, trazendo prejuízos, fazendo pessoas ficarem tristes, pessoas ficarem decepcionadas, e Jesus querendo ensinar outras coisas, e a gente com a mente fechada, com a mente tapada, sem compreender o que Jesus quer dizer. Aí Jesus começa agora a dizer para os discípulos uma coisa muito interessante. Ele inicia agora, ele termina aquele papo, ou seja, ele consegue frear, ele consegue parar aquela discussão dos discípulos, dizendo para ele, percebendo isso, Jesus disse. Quer dizer, Jesus percebendo as coisas que estavam acontecendo, Jesus estava sempre atento nas coisas que estavam acontecendo, e Jesus disse, olha o que ele disse, homem de pequena fé. Jesus chama eles de anão de fé, pequena fé. Vocês têm pouca fé, gente. Vocês ainda não estão compreendendo o que eu estou dizendo. Vocês estão numa discussão banal. Vocês estão ainda numa discussão material, numa discussão quem fez, quem é o culpado. Eu estou em outro nível. Jesus estava querendo dizer assim, eu estou em outro nível e você precisa subir mais um pouco. Você precisa entender mais um pouco, porque a sua fé, a fé de vocês estão muito pequenas. A fé de vocês estão tão miúda que vocês não estão conseguindo enxergar algo maior que está aí à sua frente. Aí Jesus disse, homens de pequena fé, por que discutis entre vós por não terdes pão? Em outras palavras, pare de discutir entre vocês. Pare de discutir quem é que trouxe, quem não trouxe. Pare, né, homens de pequena fé. Por que discutis entre vós por não terdes pão? Às vezes a gente entra nessa meninice. Às vezes a gente entra nessa contenda, nessa briga, como eu falei, e a gente fica
perdido, sem ir para o nosso alvo, sem ir para o nosso objetivo, sem entender o que a gente precisa realmente aprender. Aí Jesus chama a atenção dos discípulos, chama eles de homens de pequena fé. Às vezes a gente faz isso, a gente não está compreendendo o que Deus está querendo realizar nas nossas vidas. Às vezes a gente não consegue compreender porque a confusão, a briga, a contenda faz a gente perder a visão. A confusão, a briga e a contenda nos dispersa do ensinamento de Jesus. Quando você começa a querer discutir coisas materiais, coisas pequenas, porque alguém errou, porque aconteceu isso, onde está o erro, quem errou, e querer apontar, e há uma discussão que envolve muitas pessoas, a gente sempre perde o nosso foco. Que Jesus está dizendo assim, ó, volta para o seu foco, volta para a sua caminhada comigo. Perceba que o que eu quero ensinar para vocês, eu não estou falando nada desse pão, não é esse pão que vocês estão preocupados. Esse pão é uma coisa supérflua, para com isso, para de pensar nas coisas pequenas, para de pensar nas coisas mundanas. Vocês estão com pouca fé, a fé de vocês está miúda, e não pare com isso. E Jesus aqui corta essa discussão, não vos lembrais dos 5 pães para os 5.000. Olha que Jesus começa a lembrar para eles. Ainda não compreendeis? Jesus, no verso 9, ele diz assim, ainda não compreendeis? Claro que não, Jesus. A gente às vezes deixamos de compreender porque nós estamos desperdiçando o nosso tempo com coisas que não trazem edificação. Quando a gente perde o nosso tempo com coisas que não trazem edificação, a gente não compreende nada. Porque o povo, a briga, a contenda faz a gente ficar cego e não enxergar as coisas óbvias da vida. E Jesus disse, ainda não compreendeis? Não vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 e de 4 cestos recolhestes, nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Jesus faz os discípulos a lembrar, há poucos momentos atrás, como que pode ser tão tapados, como que eles podem estar discutindo por umas coisas que já até reviveu e viu que Jesus faz os milagres. Eu acho interessante aqui que como que uma discussão Jesus tem tanto para nos ensinar, como que por uma coisa tão banal, por um esquecimento, Jesus tem tanto para nos mostrar coisas belas, coisas bonitas. Aí ele começa a repreender os discípulos, pedindo que eles parassem com aquilo, que eles tivessem atenção, que eles estivessem atentos, que eles não perdessem o foco, que eles continuassem a sua jornada do aprendizado na escola de discípulos. Aí Jesus fala para eles, mas ainda não compreendeis? Não vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos sobraram? Percebe aqui que Jesus vai falar de 5 pães, vai falar de 5.000, vai falar de quantos cestos sobraram. Eu acho interessante assim que Jesus fala quantos pães eles tiveram, quantas pessoas estavam ali e quantos sobraram. Se a gente vê esse primeiro milagre dos 5 pães para 5.000, sobraram 12 cestos. Aqui dá para a gente aprender tantas coisas. Aqui nessa aplicação de hoje, a gente pode ver muitas coisas. A primeira coisa que Jesus nos chama a atenção, a primeira coisa que Jesus fala para a gente é compreender. A gente deve ficar atento ao que Jesus quer nos ensinar. Como se Jesus estivesse dizendo assim, não é o milagre a coisa mais importante, mas presta atenção nos detalhes do milagre, presta atenção dos acontecimentos, presta atenção que foram 5 pães para 5.000, sobraram 12 cestos. É muito bom isso, porque quando você lê a história aqui da multiplicação, que está aqui a partir do capítulo 14, né, você vai encontrar aqui 13, 14, 15, você vai encontrar essas histórias, você vai ver que é interessante o processo, como que foi a caminhada, como foi esse acontecimento da multiplicação. Mas Jesus aqui, como eu disse, ele está falando aqui de que 5 pães, 5.000, 12 cestos. Será que Jesus está falando alguma coisa de numerologia?
Será que Jesus está preocupado? O que Jesus está querendo dizer aqui de 5 pães, 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, de 12 cestos sobrando? Algumas pessoas, alguns teólogos, eles têm algumas coisas para nos trazer que eu acho assim interessante a gente falar aqui. Não que seja a verdade, não que isso realmente possam ser, mas são coisas que nos chamam a atenção. Por que Jesus estava dando ênfase a 5 peixes, a 5.000 e tantos cestos sobraram? Alguns teólogos, eles que discutem numerologia, que eles gostam muito de ser envolvido em números, ele começa a dizer que os 5 pães podem representar o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia que os judeus tanto estimavam, que tanto tinha como a sua lei, as leis de Moisés, né? A Torá, os 5 livros primeiros da Bíblia que Moisés escreveu. Eu acho interessante que como as pessoas conseguem enxergar essas coisas. 5 peixes podem realmente apresentar esse alimento que o escrito de Moisés, a Torá, estava trazendo para o povo judeu, estava trazendo para Jesus, estava trazendo para a humanidade. Foi essa Torá que Jesus estava ensinando, foi através da Torá, do Pentateuco, que Jesus pegou base dos seus ensinamentos, porque lembra você que Jesus Cristo, ele era um judeu, ele estava ali na religião judaica e ele trazia sempre esses ensinamentos da Torá, ele sempre ensinava sobre os 5 livros da Bíblia, né? O início aqui, o livro de Moisés. Porque tem tudo para nos ensinar. É claro que tem. Se você ver de Gênesis, você vai encontrar o começo de tudo, você vai encontrar o Êxodo, você vai encontrar a saída, como Jesus deu o livramento. Aí você vai encontrar Levítico, você vai encontrar vários outros livros, mais outros livros que vai falar de santificação, vai falar de religião, vai falar de templo, vai falar como Jesus organizou, como Deus organizou a parte litúrgica, né? Como que é viver na santidade. Você vai encontrar nos 5 livros todos os ensinamentos cristãos que a gente deve viver. E aqui, quando Jesus faz os discípulos lembrarem, faz os discípulos a pensar nos 5 pães, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, vocês conhecem os 5 livros da Bíblia, sabem de cor, você sabe muito bem o que Moisés ensinou, então esses pães aqui é o que o povo, com esses 5.000 precisa, esses 5.000 homens necessitam, esses 5.000 homens carecem, colocam eles sentados aí e reparte para eles a Torá, reparte para eles. É claro que a multiplicação foi literal, a gente não tem dúvida disso, aconteceu de fato, mas trazer isso para nossa memória nos conforta, porque Jesus não estava somente preocupado ali, naquele momento, com o povo com fome, mas com certeza Jesus estava também querendo ensinar aos discípulos grandes lições, grandes coisas, né? E é claro que Jesus, muito mais do que o material, eu já falei isso várias vezes aqui, Jesus está preocupado com o espiritual. E quando Jesus dá ênfase aqui em 5 peixes, 5.000 homens, em 12 cestos que sobraram desse primeiro milagre, Jesus está praticamente ensinando para nós que a gente deve levar a palavra de Deus para a multidão. O número 5, ele representa para nós um número que possa dizer que são as pessoas que estão em nossas voltas, em todos os cantos, em todos os lugares, que precisam ouvir o Evangelho, que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisam ser ensinadas, que precisam ser alimentadas, né? Que precisam comer da palavra, comer da Torá, comer da palavra de Deus, que vai saber de fato quem é Deus. E quem vai oferecer isso, quem dá isso, são os discípulos. É o que Jesus fez. Jesus fez a multiplicação, mas não foi Jesus que estavam repartindo. Foram os discípulos que pegaram os cestos e foram distribuir. É como se Jesus estivesse falando para eu e você que ainda a gente pode continuar entregando os pães
para essa multidão faminta que querem saber mais de Jesus. Não é lindo uma coisa dessa? E aí Jesus ainda faz a memória dos discípulos a perceberem quantos cestos sobraram. 12 cestos. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, tem um cesto para cada um. Ninguém faltou aí o cesto e cada um de vocês, discípulos, vocês podem distribuir. Assim vai ser o meu povo na face da terra. O meu povo na face da terra vai ter que alimentar uma grande multidão faminta, uma grande multidão que está sedenta de mim, querendo conhecer-me melhor. E aí eu posso dizer para você o seguinte, será que eu, nessa escola de discípulos, eu tenho aprendido que eu preciso alimentar o povo? Eu preciso alimentar a multidão que está faminta de Deus, que está precisando conhecer Deus, que correm atrás, andam. Se você perceber que no primeiro milagre, Jesus entrou num barco para ir para um outro lado e a multidão foi a pé e chegou primeiro que Jesus, estavam cansados, já estavam lá e Jesus ofereceu o pão, os pães e os peixes para aquelas pessoas. Peixe, a palavra peixe, você vai ver que as suas siglas, ela representa Jesus Cristo, ela fala de Jesus Cristo. Mas a gente não quer falar sobre isso, porque o que Jesus destacou aqui foi muito importante. Jesus dizendo assim, ó, ainda não compreendeis, não vos lembrais dos 5 pães para 5.000 e de quantos cestos sobraram? Então Jesus, ele dá ênfase a quantos pães tinham, a quantas pessoas adultas ali tinham, quantos homens ali tinham, fora as mulheres e as crianças, e quantos sobraram. É muito interessante isso. É que quando Jesus distribui os seus talentos, quando Deus distribui os seus talentos para nós, você vai perceber que na parábola do talento, todo mundo recebeu. Um recebeu 2, outro recebeu 5, outro recebeu tanto, né? E assim sucessivamente, cada um foi granjear, foi trabalhar com os seus talentos. Teve um que não trabalhou e não ganhou e não fez nada, e Deus ali na parábola está dizendo que o importante é que todos receberam segundo a capacidade de cada um. O que Jesus pode estar dizendo para eu e você aqui, meu querido, é que nós temos o pão que é Cristo. Nós temos o pão que é Jesus, o verdadeiro pão, que não mata somente a fome física, né, que o pão, mas ele mata muito mais ainda o pão, esse pão aqui, mata a fome espiritual. O povo está com fome, o povo está cansado, o povo andou bastante, o povo está caminhando, o povo está correndo atrás de Jesus, o povo está andando atrás de Jesus, procurando saber quem é esse Jesus. E compete aos discípulos oferecerem o pão, compete aos discípulos dar para eles o pão. O milagre quem vai fazer é Jesus. O que Jesus está dizendo aqui é que esse pão vai ser distribuído, é Ele que vai fazer o milagre para entrar no coração das pessoas, mas que somos nós, eu e você, que vamos colocar o povo num lugar tranquilo, num lugar de descanso, para que possa alimentar do pão que é Jesus Cristo e comer bem, e depois ainda vai sobrar. Por que sobrar? Porque vai ter mais gente precisando de comer. Eu não posso entender que o meu ministério acaba, que o pão acaba. O Jesus jamais vai acabar. O que Jesus está dizendo é que além de ter 5.000 pessoas precisando de alimentação, que tem uma multidão precisando de alimentação, que eu e você, nós que temos que dar, entregar, oferecer esse pão para eles, Jesus está dizendo aqui que nós ainda precisamos compreender que não somente isso, tem outras pessoas que precisam e tem outras pessoas que precisam receber, tem outras pessoas que vão estar no caminho ou vão estar em qualquer lugar para receber. E nós temos aqui, a palavra de Deus está dizendo que nós temos 12 cestos. 12 cestos está sobrando para oferecer para outros mais. Presta atenção, se 5 pães foram capazes de se multiplicar para oferecer para mais de 5.000 homens, imagine 12 cestos. Para cada um dos discípulos, todo mundo recebeu, todo mundo tem e pode oferecer. Esse foi o primeiro milagre que Jesus diz aqui. Mas Jesus, ele continua aqui dizendo uma coisa muito interessante, muito bonita, dizendo, ainda não compreendeis, não vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos recolheste, nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheste? Olha que Jesus fala, nem dos 7 pães para os 4.000 e quantos cestos recolheste? Ele fala, dá destaque novamente aqui de
dos pães que tinham, né? De quanto, agora ele fala de 7 pães e fala de 4.000 e sobraram mais 7 cestos. É muito interessante isso aqui. Alguns teólogos dizem que na cabeça deles, né, no entendimento deles, eles dizem que era um milagre só, não eram 2 milagres, mas para nós pouco importa isso, se foi 1, se foi 2. O importante é ver a preocupação de Jesus. Por que Jesus dá ênfase em 4, depois 7, depois aqui ele começa a falar, né? Ele fala primeiro 7 pães, depois 4.000 homens. Algumas pessoas, dentro da numerologia, novamente, eles falam que 7 é o número da perfeição, é que quando a gente oferece Jesus, a gente está oferecendo o que há de melhor, de perfeito. E ainda eles falam que 4 representa os evangelhos, que coisa bonita, né? Representa agora o evangelho, esses 4.000 representa o evangelho, que são 4, número 4 é um número muito impactante para o povo judeu. Eu acho muito bonito isso. E aqui sobraram 7, dizendo que, novamente, 7 cestos, Jesus é mais do que perfeito para oferecer para toda a humanidade. Eu quis meditar hoje, eu quis trazer para vocês hoje esses pensamentos aqui, nessa escola de discípulos, porque eu achei muito interessante o que Jesus pode estar dizendo para nós, que seja levar o Evangelho, que seja levar a Torá, a palavra de Deus. O importante é que as pessoas sejam alimentadas, que Jesus é esse pão, Jesus é esse peixe, Jesus é esse alimento que a multidão precisa, que o povo precisa. O número 4 aqui, segundo alguns teólogos, representa os 4 cantos da terra, ou seja, que o Evangelho tem que ser pregado para todas as nações, para todos os povos, como Jesus disse na sua palavra: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. É o que Jesus está dizendo, que nós temos tanto para oferecer para 4.000 como para 12.000, que não é um número exato, que você vai perceber que tiraram aqui as crianças, tiraram as mulheres aqui do circuito, né? É muito mais um número do que esses que estão dizendo aqui. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, tem muita gente com fome, tem muita gente precisando de alimentar de mim. E agora essa missão é de vocês, discípulos. Quando os discípulos estavam preocupados para se alimentar, para comer o pão, porque esqueceu o pão, Jesus está dizendo assim: eu estou aqui, cara, eu estou aqui, me ofereça para o povo, me ofereça para essa cidade corrupta, me ofereça, porque vocês sabem muito bem que Jesus levou os discípulos para uma cidade gentílica, levaram os discípulos para um lugar onde só havia idolatria, que não conhecia Deus, ou tinha muitos deuses. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, leve a minha palavra para aqueles que são perdidos, leve a minha palavra para aqueles que realmente têm sede, têm fome, estão precisando de mim, estão cansados já estão cansados de correr atrás de religiões, já estão cansados de tentar saber quem eu sou. Mostre a Torá, mostre a Bíblia, fala da Bíblia, não fala de você, fala da palavra de Deus, fala de Jesus, porque o mais importante aqui é o pão que veio do céu, é o pão Jesus Cristo. Esse é o nosso maná, esse é o nosso pão, e que eu e você temos ainda de sobra para oferecer. Porque nós somos discípulos de Jesus, nós entramos na escola de Jesus, e na escola de Jesus não falta conhecimento. Na escola de discípulos de Jesus Cristo, a gente pode oferecer àqueles famintos, nós podemos oferecer para aquelas pessoas, mas é preciso de alguns cuidados. A gente não perder tempo, não ficar discutindo, não ficar brigando por coisinhas banais, não se estar olhando para nós, mas olhar para os outros. Queridos, a partir do momento que a gente se alimenta da palavra de Deus, a gente alimenta de Jesus Cristo, a gente não quer ficar só para nós, a gente quer oferecer para as pessoas, a gente quer dar para as pessoas esse pão, porque esse pão vai matar a fome dessas pessoas espiritualmente, e eles vão ter salvação, eles vão encontrar Jesus Cristo e a vida deles irão mudar. Quantas pessoas estão perdidas? Quantas pessoas estão precisando e correndo atrás de alguma coisa? Quem são os responsáveis para levar a palavra de Deus? Olha, preste atenção, não é levar o que eu acho, o que eu penso, o que eu entendo, é levar a palavra, levar a Torá, levar a Bíblia, levar o Evangelho. O Evangelho quer dizer boas novas. Vamos fazer isso, queridos. Vamos
pregar a palavra, vamos falar de coisas espirituais. Aqui Jesus matou a fome, né, para ensinar aos discípulos que ele é esse pão vivo, né? Outros dizem aqui também, que eu acho interessante, é que Jesus ele estava mostrando aqui na segunda parábola, ou seja, na segunda multiplicação, na segunda multiplicação de pães, que ele pegou aqui, no caso, 7 pães e distribuiu para 4.000 e sobraram 7 cestos. O que alguns teólogos pensam aqui, que eu acho interessante, é que Jesus estava dizendo para aquele povo, além da totalidade do número 7, da perfeição, é muito mais do que isso. O que Jesus estava dizendo é que o povo andou 3 dias, ficaram com fome durante 3 dias, é como se falasse que da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, os 3 dias que Jesus ficara morto e depois que ele ressuscitou, agora toda a humanidade é capaz de comer e receber Jesus Cristo, né? E que esse Deus perfeito, agora ele está perfeito, né? Agora ele está realmente perfeito, porque ele cumpriu o papel que veio fazer aqui na terra. Esses 3 dias que o povo andou e cansou, segundo alguns, entendem que são os 3 dias de Jesus, ele morto ali, que ele cumpriu, né, e depois ele ressuscitou. É a promessa de Jesus que ele ia ficar 3 dias, mas que ele ia ressuscitar. Nós já falamos sobre isso. É importante que as pessoas agora tenham esse Deus perfeito sobre eles. Tem esses pães, né, tem essa multiplicação de pão e esse objetivo de oferecer o pão. Seja ele, querido, na parte que a gente vai ajudar de fato, de verdade, as pessoas carentes, as pessoas que precisam realmente, né, as pessoas que realmente estão com fome, literalmente falando, né, as pessoas que precisam de uma assistência social. Mas que a assistência social não fica só na assistência social, que a assistência social passa disso aí e que eles não precisam somente de estar recebendo. Esses dias para trás eu estava ouvindo uma reportagem das pessoas recebendo marmitas, as pessoas recebendo recebendo as coisas na rua, né? Porque eles eram mendigos, eles estavam na rua, eles estavam sem o que comer, então iam lá as pessoas para oferecer a marmita, oferecer sopão, oferecer várias coisas para eles comerem. E um deles me chamaram a atenção porque eles falaram assim: olha, eu não quero mais uma marmitex, eu não quero mais um pão, eu não quero mais uma comida, eu estou precisando agora do emprego para que eu possa sair desta vida. Então o que Deus pode estar dizendo para eu e você assim, que se a gente oferecer o Evangelho, oferecer a Torá, oferecer a Bíblia, oferecer Jesus Cristo, as pessoas vão sair das suas situações difíceis, as pessoas irão compreender que esse Deus poderoso pode transformá-lo a vida, fazer retorná-lo ao seu lar sã e curado, fazer eles retornar aos seus lares abençoados, né? Diferentes, mudados. Muito mais do que o pão natural, o pão material para as pessoas, é o pão Jesus Cristo que faz as pessoas depois ganhar um pão material, porque quando Jesus entra no coração, muda a vida das pessoas, aqueles que viviam agora em contenda, aqueles que não tinham um rumo, aqueles que não tinham uma direção, aqueles que não sabiam para onde ir, porque procurava um Deus, procurava um milagre, procurava alguma coisa para acontecer. Aconteceu através da multiplicação, através de Jesus. É importante dizer que todos que estavam aqui comeram e sobraram, e comeram o tanto que tinham que comer. Eu acredito que não faltaram para ninguém, como diz a palavra de Deus, tanto que sobraram, eles comeram tanto e encheram a barriga, encheram mesmo. É o que Jesus está dizendo, é que as pessoas precisam comer da palavra de Deus, comer da Torá, comer dos ensinamentos dos evangelhos, das boas novas de Deus, a ponto de dizer assim: agora sim, agora eu estou bem alimentado, agora eu posso continuar a minha caminhada, agora eu posso continuar a minha jornada, agora eu posso voltar para minha casa dizendo as novidades de vida que aconteceu comigo. Você imagina aquela multidão, 5.000, depois 4.000, eles retornando para sua casa, contando o que aconteceu, contando o que Deus, o que Jesus fez por eles. Quantas pessoas irão receber também e irão ser alimentadas, porque os discípulos alimentaram esses aí, e esses passaram a alimentar a sua família, esses passaram a alimentar outras pessoas, os seus vizinhos.
por contar as novidades de vida. É isso que Deus está querendo de mim e de você. Que nessa escola de discípulos eu me alimento, mas que eu não seja um egocêntrico, que eu não seja um egoísta, e que eu conte as novidades de vida para outros, saber que existe um Deus que sacia a nossa fome, que sacia a nossa sede, que dá para nós o que nós procuramos e precisamos. Somente Jesus é que pode fazer você sair desse deserto. Somente Jesus pode fazer você sair desse cansaço. Somente Jesus pode matar a sua fome totalmente, para você compreender e você voltar para sua casa e contar as novidades de vida para os seus parentes, contar a novidade de vida para as pessoas em sua volta, o que Jesus fez por você. É somente através da palavra de Deus. Mas quem vai fazer isso? Somos nós. Sou eu. É você. Eu estou aqui nessa escola de discípulos para um pouco ensinar você, porque eu também aprendo de outros e assim sucessivamente, levando para outros e outros e outros. Daqui a pouco nós estaremos alimentando multidões e multidões, e essas multidões irão estar alimentando outras multidões e multidões, e assim o reino de Deus vai estar crescido. As pessoas estarão conhecendo a Torá, estar conhecendo os evangelhos, conhecendo a palavra de Deus através daquilo que nós estamos oferecendo, do milagre que aconteceu em nossas vidas, do milagre que aconteceu conosco. Mas primeiro eu preciso não perder tempo com as brigas, com as contendas, com coisas banais. Eu preciso estar atento a Jesus, eu preciso ter fé, eu preciso perceber, como Jesus diz aqui, olha, como ele diz aí, ainda não compreendeis, eu preciso compreender. Só a partir do momento dessa compreensão é que você e eu, nós poderemos fazer alguma coisa. Eu convido você para entrar nessa escola de discípulos, para passar para outras pessoas. Eu convido você que está assistindo este vídeo, que você está alimentando, que você alimente outro também. Alimente outro com a palavra que Deus vai estar colocando no teu coração através dessa, ou mesmo repassando esse vídeo para outras pessoas. Entra no nosso canal, participe do nosso canal, receba sempre uma mensagem. Todos os dias eu vou estar aqui, se Deus assim o permitir, para meditar na palavra de Deus e trazer para nós esses alimentos, essa palavra que Deus tem para nós. Eu vou estar aqui nessa escola de discípulos para dizer para você que eu estou aprendendo muito, que Deus está me ensinando tantas coisas e que é importante a gente não ficar só para nós, é importante que passamos para outras pessoas. Os cestos que sobraram não foi em vão, não é para jogar fora, não é resto. Sobraram para que nós possamos alimentar outras pessoas. É que você tenha alimentado tanto, que você alimente muito bem, a ponto de que deixa a sua barriguinha cheia, a sua mente cheia, o seu coração cheio de Deus, e que o que sobrar você vai passar para outras pessoas. O cesto que sobrar você vai alimentar outras pessoas, porque você também é um discípulo de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Até a próxima.